1969, motor 1300, vermelho cereja. É o Fidel, a cor do amor, né? E nós vamos conhecer a história da Pri e do Ednei, que vão se casar justamente por causa deste Fusca. Oferecimento Guedes e Miranda e BTF Seguros, o seguro do seu carro antigo. Oi, tudo bem? Seja bem-vindo ao Fuscas Por Aí. E hoje a gente vai conhecer o Fidel, o Fusca casamenteiro. Olha lá. Eu gosto muito de Fusca, a minha família sempre teve, meus tios sempre tiveram Fusca, eu gosto. A Pri publicou uma foto de um Fusca azul em Paranapiacaba, ela estava passeando, e aí ela buscou lá na época pela hashtag Fusca e começou a pesquisar os Fuscas que tinham ali publicado recentemente no Instagram. E eu achei o Fidel muito lindo, era uma foto que ele tava no beco do Batman e tava dando um contraste assim bem bonito, aí eu falei, nossa, que Fusca lindo, entrei na conta e comecei a curtir várias fotos. E eu solteiro na época, né, eu olhei aquela morena, curtiu várias fotos ali do Fusca e não tinha nenhuma foto minha, né? Agora até tem na página algumas nossas, mas não tinha, era só do Fusca. E aí, obviamente, que ela não se interessou por mim, ela gostou do Fusca, né? Gostei do Fidel. Imaginei. Mas aí, enfim, fui pesquisar, né? Fui bisbilhotar lá na conta dela, olhei, aí vi que, pô, ela gosta de rock, corintiana, né? Bonita. Falei, deixa eu escrever pra ela, né? Dei uma ensaiada. Imagina que não tem muito o que dizer, né? Como é que você chega pra alguém e fala, oi, tudo bem? Sou o dono do Fusca, né? Você curtiu lá? Foi isso que eu fiz. Aí passou uns 10 minutos, veio um cara assim, oi, tudo bem? Eu sou o dono do Fusca, me aceita aí, né? Que eu vi que você é corintiana, gosta de rock. E eu tava na faculdade ainda nesse dia. E eu falei assim, tá bom, beleza. Fala com a minha mão aí. Beleza, tá aceito. E foi passando um tempo, de vez em quando ele mandava uma mensagem assim sobre alguma foto, algum lugar que eu fui, curtia, mandava, comentava, né? Legal, você tá em Porto de Galinhas, que legal. Mas depois de uns 3 meses que a gente foi se encontrar mesmo, marcamos um jantar, ela escolheu o lugar, escolheu o horário, tudo direitinho. E era um dia antes do meu TCC, eu tava super tensa. E aí eu falei assim, vamos! Queria dar uma descontraída aquele dia, né? E falei, vamos sim. Me encontra tal lugar, tal hora, nesse bar lá na Rua Augusta. Eu cheguei um pouquinho antes, fiquei esperando e aí eu fui com um amigo meu. Falei, fica ali na porta. Pra ver se não era um delinquente do Fusca. Se for qualquer coisa, levanta, a gente vai embora. Aí passou uma meia hora de conversa, eu falei, não, pode ir, tá tudo certo. E foi bem descontraída a nossa conversa, a gente se deu bem desde o início. A gente viu que a gente tinha várias coisas em comum. E o mais legal, que a gente morava perto um do outro sem 15 saber, minutos né? da minha casa. 15 minutos. E eu podia ser de qualquer lugar do Brasil e ele também, mas era bem próximo. 15 minutos de casa. Na noite anterior, antes da gente sair, eu comecei a olhar outras coisas, assim, que eu via que ele gostava de viajar. Eu ainda zoei você, né? Eu falei, nossa, você já tem 40 anos. E eu tinha 24 anos naquela época. E aí, quando eu comecei a olhar, e aí eu gostei muito do perfil dele, assim, muito família, tava ali com os sobrinhos, com os pais. E aí despertou meu interesse, mas foi um pouquinho antes da gente se conhecer pessoalmente. Antes eu não tava dando muita bola, não. Não mesmo, 3 meses. Aliás, levou depois algumas semanas apenas para eu apresentar o Fidel então para ela, né? E aí a gente marcou um passeio, os Fuscas ficam na casa dos meus pais. Já me apresentou Já apresentei para os meus pais e para o Fidel, que também é da família, né? Então já foi tudo apresentado no mesmo dia.
sei, o Fidel tem muita sintonia, assim, com as coisas que a gente gosta, e isso foi fazendo a gente criar, além do interesse, né, aquele primeiro interesse de ficar junto, a gente vai criando uma amizade, né, de marcar coisas, querer sempre incluí-lo, na verdade, nas coisas, né, de vamos fazer isso, dá pra ir com o Fidel, não dá, vamos pra São Roque, dá pra gente ir com o Fidel, então sim, é o nosso, não vou falar o bem, ele é o nosso xodózinho, né? E a gente tem outro Fusca também, e o Fidel ele é mais antigo, eu tenho preservado mais, mas a gente gosta muito de viajar. Eu comecei a perceber que a Pri era muito parceira quando aconteceram os perrengues, né? Então assim, ela já empurrou o Fusca, não foi só uma vez, aquela mão suja, gasolina, isso acontece para fusqueiro. E ela se acostumou a ser fusqueira, ela já entendeu que não é só um rostinho bonito na TV, o fusqueiro precisa às vezes de uma ajuda. Teve uma vez que a gente foi para Guararema e aí o Fusca começou a dar problema desde a ida. Começou a falhar porque a gasolina era um pouco ruim e lá foi bem legal, assim, a gente se divertiu, viu o pôr do sol, o Fidel junto. E na volta, já era noite, a gente parou o carro sem gasolina, sem luz, sem sinal do celular. Foi na Ayrton Senna, nós ficamos, é verdade. Foi bem ruim, Deu assim. pane seca que a boinha não estava funcionando o combustível. A gente ficou com bastante medo, mas eu acho que foi nesse dia que ele viu que ele me amava, que ele ficava assim, não, tá tudo bem. Eu, não precisa pedir desculpa, acontece, a gente, né, vai ficar aqui, vamos dar um jeito. Se precisar, a gente tem que deixar ele aqui e buscar gasolina em algum lugar. E a gente conseguiu um Uber. Nesse dia um Uber, ele estava começando naquele dia o trabalho dele, próximo de Arujá, na Ayrton Senna, à noite, no acostamento. A única saída nossa, não tem seguro, fomos chamar um Uber. E eu pedi, pelo amor de Deus, para ele não cancelar a corrida, para ele vir me atender. Expliquei rapidamente que eu estava parado com o Fusquinha. Ele foi tão bacana que ele levou o galão de combustível, sem nem me conhecer. Sim. Quando ele entregou tudo, eu paguei ele olhou para mim e falou, cara, eu precisava começar. Eu precisava iniciar uma corrida sua, meu primeiro dia de Uber, e eu falei, você está começando muito bem, porque você já tirou a gente dessa e nos ajudamos, né? Nada é por acaso, né? E aí hoje a gente passou outro perrengue aconteceu. E também acabamos ajudando outra pessoa, né? Mas Sim. Eu sempre falo pro Ednei, nada é por acaso, assim. Aquele dia talvez o cara tava precisando daqueles R$50. É coisa de Deus mesmo, eu não sei como que a gente ia fazer. Porque no escuro, sem nenhum tipo de atendimento, né? Por isso que eu recomendo até mas os Fuscas que as pessoas tenham seguro na medida do possível. Os Fuscas são muito presentes na nossa vida. O Fidel foi o precursor, né, da história, mas a gente tem o Bumblebee também, a gente vai para vários encontros, a gente viaja para o interior de São Paulo, já conheceu, a gente conhece que é umas 15 cidades, recentemente fomos no comboio do Fuscas por aí, lá em Cubatão, que foi maravilhoso, e assim, choveu um pouco na estrada, e até esse astral de encarar as coisas com o Fusca, o desafio da aventura depois te deixa mais forte, né? Aliás, Fidel vem do nome Fidelis, do latim Fidelis, que significa fiel, sincero. Né? Eu acho que isso tem uma conexão também com a nossa história, com o que a gente faz. A Pri gosta muito de acampar, a gente gosta muito de fazer coisas assim no campo, com a natureza, e andar de Fusca, claro, às vezes a gente vai acampar com o Fusca cheio de coisa. E os meus amigos, assim, que não estão acostumados com isso, falam, pô, você encontrou a mulher certa, porque Deus me livre que eu vou pegar uma viagem com o Fusca, eu não vou ficar dentro de uma barraca, não sei o quê. E a Pri topa tudo isso, né? Ela não faz isso forçadamente, né? Ela gosta disso, combinou com esse meu perfil, e a gente, sempre que vai planejar alguma coisa, parece que estamos pensando igual, assim. Eu costumo dizer que um relacionamento, para ter futuro, ele tem que ter objetivos comuns. Né? O Fidel é um dos nossos objetivos comuns. Não adianta você ter muitas afinidades, mas cada um querer ir para um lado, né? E a gente tem muitos objetivos em comum, e o Fidel com certeza é um deles. A gente não consegue nem ver, por exemplo, a nossa cerimônia, a nossa vida, sem ter o Fidel com a gente. Né? Ele vai seguir, e a gente torce muito para um dia a gente ter uma casa que consiga, inclusive, deixá-lo conosco, porque hoje ele fica na casa da minha mãe, né?
E aí o Fidel é tão importante para vocês dois que ele vai fazer parte da cerimônia de casamento, né? Vai. Total, né? Ele é o cupido, né? Sem dúvida. O Paulinho, meu amigo, um abraço para ele aqui, ele em 2012 foi o amigo que foi ver o Fidel comigo quando eu fui comprar. E ninguém vê carro à noite. Durante a semana, à noite, depois do trabalho, vamos lá ver o Fusca, o cara tava vendendo próximo do meu trabalho, ele foi comigo. E o Fidel, desde aquela época, tinha muita coisinha para fazer, ainda tem hoje, tá? E eu olhei, eu vi essas coisinhas, mas eu falei, indo embora para casa, eu falei, Paulinho, eu gostei dele, eu olhei pro carro, cara, eu gostei mesmo com todos esses defeitos. Ele falou, compra, você vai arrumando e tal, me incentivou. E na cerimônia eu convidei, o Paulinho topou, ele vai ser o motorista aí, né? Ele que me ajudou a comprar o Fusca, vai conduzir a noiva por esse caminho aqui, trazê-la até aqui para a cerimônia. Então vai ser muito bacana, com certeza. Cara, é impressionante esse vermelho. Eu vou dizer a vocês que já passou tanta cera, quando lava, joga água, ela fica aquelas bolinhas, né? E eu nem preciso encerar o Fidel, do jeito que vocês estão vendo aqui, eu passei uma água nele hoje cedo. Eu gosto do brilho dele, ele tem uma carinha mesmo assim, parece que ele tem personalidade, sabe? Ele é o Fidel, ele não é um Fusca, ele é o Fidel. Eu gosto quando a gente tá passando na rua e as crianças olham e dá aquela cenada. Muitos tchauzinhos, né? Joinhas. Eu gosto de estar nele, de fazer parte do contexto, assim. Então as malinhas dele, o vermelho dele, as crianças olhando e relacionando com alguma coisa que eles nem viram, na verdade, né? Que as crianças de 7, 8 anos não era o carro dos pais dela, né? Como eram dos nossos pais. A gente conhece muita gente nos encontros e no dia a dia. O Fusca aproxima as pessoas. É isso, assim, a gente faz muitos amigos. Você é um, né, Rafa? É um amigo que a gente conheceu por causa desse universo do Fusca. No meu trabalho, por exemplo, fala, nossa, vocês têm um Fusca, e aí já vira aquela conversa assim de 10, 15 minutos falando de Fusca, dos perrengues, do ano, do que a pessoa gosta, do que eu gosto, qual o ano preferido do Fusca, e enfim. Mas tem que sair mais cedo. Tem que sair mais cedo. Tem que ter estacionamento, a Pri sabe, a gente não para em qualquer lugar, não recomendo. Tem que ter várias. É como sair com uma criança, né? Você já tem que ter toda uma pacoteira ali preparada. Sim. É ferramenta, é peça de reposição. Enfim, se você abrir o porta-mala aí tem tudo. Não tem jeito. Se você quiser sofrer menos e eventualmente com algum problema na rua, você tem que ter algumas ferramentas, algumas peças, entender um pouquinho. Não entendia nada. Quando eu comprei o Fusca eu não entendia nada, eu já troquei várias coisas. E é um orgulho danado também, né? De você terminar e falar, nossa, chegou aqui a peça, troquei e fiz. Então você vai entendendo mais, vai te estimulando. Agora é claro que eu já também fiquei com peça que eu me meti a trocar no meio, eu falei, não vai dar pra mim. Aí vai no YouTube, aí em último caso, leva lá no Jeff, lá, que é o nosso mecânico, ele resolve. Bom, a gente trouxe aqui as nossas alianças que nós personalizamos para representar, né, esse vínculo que a gente tem com o Fidel. E dentro de cada uma das alianças a gente colocou uma pedra de rubi, que é da cor vermelha, para simbolizar, né, o Fidel. Então, antes do nosso nome aqui tem a pedrinha, para que a gente sempre se lembrar, né, que foi graças ao Fidel que a gente está aqui junto hoje. Tem os nossos nomes, mas vai ter o Fidel, a bolinha vermelha, para a gente nunca esquecer que foi ele que abriu esses caminhos. E a caixinha, com todos os detalhes aqui de convite, tá claro, né? Tem que ter uma miniatura, a gente comprou muitas dessas para fazer as caixinhas, foi um barato construir isso daqui. E as pessoas também, eu acho que vão guardar muito essa história do Fidel. O Fidel não vai sair da família nunca? Não, não tem condição. Não. Eu vou dizer a você que eu casei com ele primeiro. Agora eu tô botando a Pri na relação.
logo, tá acabando o brigadeiro. E aí, o que você achou da história dos três, né? Não é a história do Fidel, é a história de um trio aqui. Deixa aqui nos comentários se você tem o seu parceiro ou sua parceira também nesta parceria com o Fusca. Se eles gostam ou não de passear de Fusca por aí. Deixa aqui nos comentários, vamos falar sobre isso, tá bom? Se você gostou do vídeo, deixa aquele like legal pra gente fortalecer a amizade, tá bom? Compartilha com o seu parceiro, com a sua parceira no grupo de WhatsApp e no Facebook, tá? Tem muita gente pra ver isso daqui. E também, se você não tiver inscrito, se inscreva, vai. Ative a notificação e até a próxima. Tchau!